Pessoal, a nossa revisão para o Enem desse ano vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos falar somente da prova de linguagens, não, tá? Nós vamos falar de como interpretar as questões do Enem de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento. A gente sabe que a interpretação de texto é uma das coisas mais importantes no Enem, e essa interpretação, lógico, começa pelas questões na hora da prova. É por isso que nessa aula a gente vai esmiuçar o formato das questões, como que elas são elaboradas, o que é importante de observar em cada uma delas e ainda observar alguns gêneros textuais que são um pouco diferentões, mas que caem bastante nas provas do Enem. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a estrutura dessas questões do Enem. Tá? Elas basicamente seguem o mesmo modelo e não importa muito a prova não. Tá? O que acontece? As questões do Enem, geralmente, elas têm um texto para ser analisado, depois o enunciado e, por fim, as alternativas. Até aí é tudo muito fácil. Mas a gente precisa ficar muito atento a cada uma dessas partes, porque elas podem variar um pouquinho dentro, claro, de cada uma das áreas de conhecimento que são cobradas durante a prova. Então, para isso, a gente vai começar agora falando sobre esses textos motivadores, esses textos para análise que vão estar em todas essas questões. A principal coisa que você deve observar quando for interpretar, quando for analisar os textos motivadores das questões do Enem, e olha que eu estou falando textos, porque muitas vezes pode vir mais de um texto, tá? Então é importante você conhecer de qual gênero textual é aquele texto. Reconhecer os gêneros, as características que cada um tem, a intencionalidade de cada um desses gêneros, o formato que ele tem no papel, aqueles elementos que são obrigatórios e não obrigatórios, enfim, tudo isso é importante para você compreender e já para ter um direcionamento dentro daquela questão na hora de responder. E aí é importante você observar se a linguagem do texto ela é verbal ou se ela é não verbal, ou ainda se ela é mista, tá ok? O que acontece? Um texto verbal é um texto que somente é escrito com palavras, ele tem palavras escritas, então você vai ler aquelas palavras. Um texto não verbal pode ser um ícone, pode ser uma fotografia, pode ser uma escultura, enfim, ele não utiliza palavras, mas, mesmo assim, consegue transmitir uma mensagem. É igual aquela foto da enfermeira no hospital fazendo isso, né? A gente sabe que aquilo ali é um pedido de silêncio, mas não existe a palavra silêncio ali, apenas a imagem de uma enfermeira fazendo um sinal de silêncio. Agora, existem também os textos mistos, que são aqueles que apresentam tanto palavras escritas quanto imagens. E também isso interfere muito na interpretação e na forma como você vai compreender a leitura daqueles textos. Também é importante você observar qual é a relação de um texto com o outro. São textos que falam a mesma coisa? São textos que discordam um do outro? São textos, por exemplo, um texto verbal e um texto não verbal que, de repente, têm o mesmo sentido? O que está acontecendo ali? E aí a gente faz, então, essa relação entre esses textos. E é importante também observar a linguagem, se é uma linguagem formal, se é uma linguagem coloquial, se os termos estão escritos de acordo com a gramática ou de acordo com alguma variação linguística do português, tudo isso vai ajudar a, então, compreender melhor esses textos motivadores, esses textos para análise. E, por fim, eu gosto sempre de lembrar isso, é bom a gente observar as referências bibliográficas. Por quê? Todo texto da prova do Enem vai apresentar lá embaixo, no final, essas referências, que trazem o nome do autor, o nome do livro ou do lugar onde ele foi publicado, a gente fica sabendo ali onde foi publicado, se foi numa revista, num livro, em um site da internet, se foi num jornal, tudo isso está escrito, está claro ali para a gente nas referências bibliográficas. Além disso, a data. É sempre muito importante a gente observar a data de publicação ou a data em que o texto foi escrito. E também o lugar, Ali geralmente tem a cidade ou o estado ou o país onde
foi produzido aquele texto a ser analisado. É muito importante, então, ficar atento também àquele rodapézinho lá embaixo, onde dá, pelo menos, algumas informações mínimas sobre a origem daquele texto. Vamos agora falar sobre o enunciado da questão. O que é esse enunciado? Bom, ele vem logo após os textos para análise e ele geralmente ele é composto por duas partes. Uma afirmativa, geralmente, que é um pedacinho que vai trazer ali o que ele quer daquele texto ou vai apresentar alguma particularidade dos textos acima. E essa afirmação, essa primeira parte do enunciado, ela é importante justamente para te dar um foco em o que você deve prestar mais atenção. Alguns professores, algumas pessoas dão a dica que você comece lendo a questão pelo enunciado, que aí você vai fazer uma análise dos textos mais direcionada, de acordo já com a pergunta. Outras pessoas já indicam o contrário. Isso é uma escolha do aluno, tá? Porque algumas pessoas, de repente, quando delimita muito a interpretação que ela pode dar de um texto, isso pode dificultar também a compreensão. Então, é uma escolha pessoal de cada um, começar a ler pelo enunciado ou pelos textos motivadores. Mas o enunciado ele vai trazer isso, como eu disse, uma pequena afirmação e logo em seguida a pergunta, o que você deve responder. Essa pergunta, geralmente, ela pode vir de forma interrogativa, né? Ou a parte tal do texto quer dizer o quê? Né? Digamos assim, só como exemplo. Isso é uma pergunta direta, e aí as alternativas vão trazer a resposta. Agora, também é muito mais comum no Enem até as questões, né, as perguntas que são feitas para completar o sentido. Então, o enunciado ele traz uma frase que ela está incompleta e que uma das alternativas vai completar aquela frase. Então, é ficar atento também a esse tipo de pergunta. Se é uma pergunta direta ou se é uma pergunta para completar. Geralmente, o enunciado ele vai trazer uma informação que é muito crucial. É se você deve responder de acordo com o texto ou não. Sempre, então, ficar atento, porque o texto que é apresentado ali, vamos pegar o exemplo de que seja um texto que tem um conteúdo ideológico referente a uma ideologia da qual você não concorda, com a qual você não concorda, né, com a qual você não compactua. Isso, o Enem não vai perguntar a sua opinião pessoal, ele vai perguntar qual é a opinião que está expressa naquele texto, de acordo com o texto. Então pode, lógico, acontecer de você não ter um reconhecimento ali, não bater as ideias com a do texto, mas o Enem não quer saber a sua opinião, ele quer saber a opinião do texto, e aí sempre aparece essa frase, de acordo com o texto. Isso é fundamental e é importantíssimo. E depois, também ficar atento quando a pergunta pede que você analise, ou melhor, que você aponte, que você assinale a alternativa incorreta. Ou então ficar atento ali para essas palavras, incorreto, não concorda, exceto, né? Sempre tem essa questão de a pergunta buscar uma resposta que é talvez ali negativa. E lá nas alternativas você vai ter 4 alternativas corretas e uma errada. Então é ficar atento, porque isso pode mudar totalmente o seu foco e levar você então a marcar uma alternativa que não tem nada a ver com a pergunta ou que é justamente o oposto da pergunta que é feita. Enunciado tem que ser a parte mais bem compreendida, porque na hora que você compreende esse enunciado, aí é partir para o abraço na hora de responder as alternativas. Quanto às alternativas, pessoal, o Enem usa o formato de questões com 5 alternativas. Existem outros vestibulares aí, alguns concursos também, que apresentam questões com 4 alternativas, mas não é o caso do Enem. Importante é a gente ler essas alternativas todas primeiro. A gente tem que ler com muita atenção todas elas, claro, fazendo a ligação com a pergunta que está lá no enunciado.
e prestar muita atenção em alguns detalhes que podem estar ali nessas alternativas. Uma coisa que é muito comum é a alternativa trazer a repetição de palavras ou de estruturas que estão lá nos textos para a análise. Só que, algumas vezes, isso pode até estar de acordo com a pergunta, mas algumas vezes são partes do texto que estão ali reproduzidas, mas que não têm quase praticamente nada a ver com a pergunta que foi feita. Elas estão ali porque fazem parte do texto e, de repente, alguém que não leu a alternativa, não leu o enunciado, vai lá e marca aquela questão por engano, né? Então, é ficar atento com isso. Se está integralmente igual, né? Se está literalmente igual ao texto, ou se usou apenas algumas palavras ali que estão no texto, mas com uma conotação ou com um sentido diferente. É o que a gente chama de contexto. Tá? Às vezes a frase ela faz sentido no contexto do texto, mas no contexto da pergunta, aquela alternativa não tem sentido nenhum. Então é analisar bem o contexto em que essas palavras estão sendo usadas ali na alternativa. Também ficar bastante atento àqueles termos que podem confundir a sua cabeça. Algumas palavras que você não conhece muito bem. Se for assim, verifique pelo menos se aquela palavra é um substantivo, é um verbo, é um adjetivo, porque e com o que ele combina, porque pelo menos você consegue ali, de repente, entender um pouco o que é aquilo. Mas não tente adivinhar significados, isso pode ser muito prejudicial a você. Procure verificar as outras alternativas, então, que não tenham um termo confuso, um termo que pode causar uma confusão ali, e verifique se alguma delas está mais adequada do que aquela, que realmente você não entende. Então, tomar esses cuidados com essas palavras que você, de repente, não conheça, que não façam parte, assim, do seu vocabulário cotidiano ou do seu vocabulário até mesmo de leitura. Também é importante ficar atento com pequenos detalhes errados que podem vir dentro de uma alternativa que aparentemente está correta. O que eu estou dizendo isso? Peguemos um exemplo do romantismo, né? Que o romantismo era uma escola literária muito ligada ao idealismo, às coisas não muito reais. E aí você está ali analisando, digamos, o romantismo foi a escola literária mais idealizada que tentou provar o nacionalismo calcado na realidade da vida das pessoas. Opa! Realidade com idealismo, a coisa não está batendo. Né? A gente sabe também que realidade é uma coisa do realismo. Então você vê que a questão inteira ela fala todas as características do romantismo. Mas ali no meio tem uma característica que não é do romantismo. E aí essa questão, essa alternativa vai ser uma das incorretas. Então presta atenção, tá? Às vezes a alternativa ela traz vários pontos que são corretos, mas um pequeno detalhezinho ali pode desabonar totalmente a questão dessa alternativa estar ou não correta. E por fim, gente, isso é fácil, eu acho que todo mundo faz, mas sempre que você se deparar com uma alternativa muito absurda, que não tem nada a ver realmente, você já descarta aquela alternativa. Pode acontecer sim, o Enem traz muitas questões que trazem ali de nível fácil principalmente, alternativas que são totalmente absurdas, totalmente sem sentido ou sem noção nenhuma. E aí que se você, lógico, se deparar com uma dessas alternativas, você já elimina ela logo de cara para ter ali um número menor de alternativas então para avaliar e um risco menor também de errar. Vamos então agora analisar uma questão do Enem, do último Enem, do Enem de 2021, para a gente ver então como que são essas partes aqui dentro da questão, como elas estão colocadas. Aqui nós temos um texto verbal, aliás é uma dica importante, né? Isso aqui é a letra de uma música. Letras de música estão entre os os gêneros textuais que mais caem no Enem todos os anos. E justamente porque a música ela acaba tendo também uma liberdade não só poética, mas também gramatical.
né? Ela usa termos que podem ser de regionalismos e outras questões. Vamos analisar aqui então a letra dessa música que se chama Falso Moralista. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. A arte moderna para você não vale nada e até vedete você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito, por qualquer coisa deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Você é visto toda sexta no Joá e não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista e vai curar sua ressaca. Simplesmente você não passa de um falso moralista. Aqui, como eu falei, é uma letra de música. Agora vamos olhar aqui no texto a referência. Nós temos aí Nelson Sargento. Nelson Sargento é um sambista brasileiro. Então a gente sabe que aqui é um samba que está no disco Sonho de um Sambista, que foi lançado em São Paulo pela gravadora Eldorado no ano de 1979. Então a gente tem nesse pedacinho aqui, ó, as referências bibliográficas. Não deixar de prestar atenção nisso. Agora, continuando, o enunciado. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Olha a afirmação que eu falei para vocês que tem aqui nesse caso. Tá? Então, a afirmação aqui, o enunciado está afirmando para você que as letras de samba têm, né, normalmente marcas informais do uso da língua, que são as variações mais populares. Vamos então ver a pergunta agora, que vem logo na sequência. Ó, nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas. Bom, que marcas? As marcas informais do uso da língua. Essa daqui não é uma pergunta direta, ela é uma pergunta para ser completada. Então, qual é a alternativa que completa essa frase? Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas, e aí a gente tem as alternativas. Falação e para os bailes, letra A. Letra B, você e teatro de revista. Letra C, perfeito e carnaval. Letra D, bebe bem e oculista. E letra E, curar e falso moralista. A gente tem que determinar aqui, então, o que são exemplos de marca informal no uso da língua. E está claro aqui na alternativa A. Por quê? Falação não é uma palavra de uso, ela é uma palavra de uso popular, de uso coloquial. Não é falatório, por exemplo, é uma falação. E a gente tem o termo pros bailes, que o correto seria para os bailes, né, se fosse o uso formal da língua. Então a gente tem aqui a estrutura dessa questão. O texto, né, falso moralista, com a referência bibliográfica mostrando quem é o autor. Depois, o enunciado com uma afirmação e depois com uma pergunta para ser completada, e aí as alternativas. Então, a gente tem aqui esse formato já consolidado das questões que são apresentadas no Enem. Pessoal, como eu falei, os textos que vêm ali para ser analisados nas questões do Enem podem ser não verbais, mistos ou verbais. Os não verbais mais comuns são fotografias, charges, uma foto ou outra de uma escultura ou alguma outra coisa, e os textos verbais, né? A gente tem uma predominância aí, todos os anos caem 1, 2 letras de música na prova do Enem, textos de divulgação científica caem bastante, textos literários, como contos e crônicas, também são muito analisados, e claro, notícias de situações que acontecem no dia a dia, enfim, textos que são fáceis de você conseguir compreender, conseguir interpretar somente com a leitura. Agora, eu queria falar com vocês sobre 4 tipos textuais, 4 gêneros textuais, perdão, que são multimodais, são mistos
e que podem trazer bastante confusão na hora de resolver ali. E ó, eles não aparecem só nas provas de linguagens não, tá? Você vai encontrar esses gêneros textuais praticamente em todas as provas do Enem. A prova de exatas, a prova de humanas, de biológicas, todas essas provas vão aparecer, vão ter alguma outra questão com esses gêneros textuais. Eu estou falando dos gráficos, dos infográficos, dos mapas e também das tabelas. Desses gêneros que eu estou falando, o mais comum e o mais simples da gente fazer uma análise são as tabelas. As tabelas elas são compostas por linhas e colunas, onde são inseridos dados e informações, o que facilita que a gente consiga cruzar esses dados, fazer o cruzamento de dados. A tabela ela ajuda muito, ela contribui muito para esse tipo de análise. Bom, a gente tem aí essas células, né, que a gente chama, que são o ponto de cruzamento de uma coluna com uma linha, são chamadas de células. É mais ou menos a linguagem que a gente utiliza no programa Excel, né, que monta planilhas e tabelas de uma forma mais facilitada. Agora, é importante perceber se uma tabela, pode ser uma coisa muito simples, tem subdivisões, ou das colunas ou nas linhas. Então a gente vai conhecer agora alguns tipos de tabela que são bem fáceis da gente conhecer e ver como é que a gente deve analisar cada uma delas. Essa primeira tabela ela é bem simplesinha, ela traz uma dieta semanal, não fala aqui se é uma dieta para uma pessoa adulta, para uma pessoa idosa, para uma criança, mas tem a fonte, que é a Clínica Viver Mais. Embora também a gente não consiga saber se essa clínica Viver Mais é uma clínica geriátrica, é uma clínica de estética, é uma clínica de nutrição, enfim. Mas o importante é que nós temos aqui, nós conseguimos entender ela. Nas linhas dessa coluna, que são as horizontais, né? Então é aqui, aqui, aqui e aqui, nós temos linhas. Nessas linhas nós temos o que deve ser consumido, então, nessa dieta, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. E aí nós temos as variações. As colunas, né, que são essas daqui, né, na vertical, elas vão trazer os dias da semana, de segunda até sexta-feira. Quando eu falo que o importante na tabela é o cruzamento de informações, observem isso. Se eu quiser saber imediatamente de cara qual que vai ser o almoço na sexta-feira, eu venho onde está almoço e olho sexta-feira. Almoço, sexta-feira, a gente então encontra que o prato é massa. É isso que significa o cruzamento de informações dentro de uma tabela. Essa daqui, simplesinha, mas tem alguns exemplos que podem ficar um pouquinho mais complicados. Olhem bem essa tabela que já é bem mais complexa do que a da dieta que nós acabamos de ver. Essa tabela, ela traz causas de mortes entre homens e mulheres, trazendo então o número de mortes, né, a proporcionalidade nos casos e a taxa de incidência por cada 100 mil habitantes, ou 100 mil homens. Então, nas linhas, nós temos as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas de morbidade e mortalidade, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, causas mal definidas, doenças endócrinas, nutricionais, doenças infecciosas e parasitárias, doenças do sistema nervoso e doenças do aparelho geniturinário. Nas colunas, nós vamos ter aqui as informações sobre o sexo masculino e o sexo feminino. Porém, essa tabela, né, essa coluna grande aqui, ó, do masculino e do feminino, ela é subdividida em outras 3 colunas. Então, nós temos
o número de óbitos, a mortalidade proporcional e a taxa de incidência por cada 100 mil homens. E do outro lado, nós temos no feminino a mesma subdivisão. Assim, eu posso querer descobrir, então, quantas mortes de mulheres foram causadas por doenças do aparelho respiratório. Eu tenho aqui as doenças do aparelho respiratório, eu tenho aqui o sexo feminino e os óbitos. Então, eu venho até aqui e eu descubro, então, que 1.575 mulheres morreram no período citado aqui por doenças do aparelho respiratório. Observem, são duas colunas, mas as duas colunas estão subdivididas em outras 3 colunas. Então, é uma tabela um pouco mais complicada de ser interpretada por conta dessa subdivisão, mas não tem muito segredo também com relação à interpretação de outras tabelas. Outro gênero textual misto que com certeza vai cair no Enem, isso eu posso falar para você com certeza, com garantia, é o gráfico. Gráficos, gente, eles são uma forma que a gente tem de mostrar o desenvolvimento ou a evolução de um processo e também a comparação de dados, tá? Ele permite isso, dependendo do tipo de gráfico. O importante é você saber que o gráfico ele vai seguir o chamado plano cartesiano. É aquele mesmo, da geometria, da matemática, e esses gráficos, então, de acordo com os 2 eixos desse gráfico, é que vão estar aí mostrando a evolução, esses dados, essas comparações todas. O importante é você saber diferenciar esses gráficos, porque alguns são mais úteis para algumas coisas do que para outras. E a gente tem 3 tipos básicos de gráfico. O gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de disco, também conhecido por gráfico pizza. O primeiro exemplo de gráfico que eu quero dar para vocês é do gráfico linha. Aqui a gente tem um exemplo que é um gráfico dos níveis de poluição durante as chuvas. Eu não sei o lugar aqui, não tem esse dado, mas a gente tem que estar de olho nas legendas. A gente tem aqui, ó, na cor vermelha, os índices de poluição e na cor azul, os índices de chuva. Como eu falei, o plano cartesiano está aqui, ó, é como se ele subisse aqui e ele viesse aqui, tá? As evoluções das coisas elas vão acontecer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Bom, analisando aqui, nós temos, numa parte dos gráficos, nós temos, nesse lado daqui, a escala do nível de poluição. E do lado de cá, a escala das chuvas diárias. Aqui também é importante a gente saber, tá? Os níveis de chuvas e o nível de poluição. E aí embaixo, na horizontal, nós vamos ter aqui, ó, as datas em que foram feitas as medições para descobrir aí o nível de poluição durante as chuvas. Por exemplo, nós podemos perceber, então, que no dia 1º de janeiro de 2007, né, é o ano que está aqui, é a data que está aqui, nós tivemos um nível de chuva de 4 milímetros, enquanto o nível de poluição ficou em 120. Mais adiante, no dia 1 de fevereiro, no dia 1º de fevereiro de 2007, a gente teve uma pequena elevação no nível de chuva e uma pequena queda no nível de poluição. No dia 1º de março, a gente tem os níveis praticamente equilibrados, nesse ponto aqui, enquanto esse equilíbrio começa a ser desfeito no dia 1º de abril de 2007, que a gente consegue ver uma situação aqui com um pouco já de diferença. Outra coisa que a gente consegue perceber nesse gráfico aqui é que no dia 1º de agosto de 2007, quando nós tivemos o menor índice de chuva, nós tivemos o maior índice de poluição. E que essa poluição só começa a cair aqui no dia 1º de setembro, quando o índice de chuva
vai lá para cima. Então, nesse pequeno gráfico aqui, que só tem números, poucas palavras, e uma linha vermelha e uma linha azul, a gente pode interpretar e conseguir aqui uma infinidade de informações que podem então ser cobradas lá no enunciado e pedir que você então acione a resposta de acordo com o que foi feito na pergunta. Agora a gente vai conhecer os gráficos em barras. O gráfico em barra também segue o plano cartesiano. Ó, a gente tem ele aqui subindo e ele aqui indo para a direita. Esse gráfico aqui, ele fala das despesas domésticas por mês dentro de uma família. Aqui embaixo nós temos a legenda. O que está em azul se refere aos gastos com entretenimento, em laranja os gastos com supermercado, em cinza as despesas domésticas e em amarelo os gastos com transporte. Aqui no eixo vertical, nós temos os valores em reais. É importante, gente, a gente observar numa tabela e também nos gráficos a unidade, né? Aqui nós temos os valores em reais, mas podia ser, de repente, uma questão em dólar, por exemplo, né? A moeda podia ser outra, o peso podia ser outro, enfim. Aqui nós estamos falando de gastos e gastos realizados em moeda brasileira, ou seja, em reais. Então, nós temos 0, R$50, R$100, R$50 e 150 e vai até R$300. E depois nós temos então os gastos referentes a janeiro, fevereiro e março. O que a gente pode tirar de exemplo aqui? No mês de janeiro, nós gastamos, nessa família que gastou menos com transporte e gastou mais com supermercado. Esses gastos com supermercado acabaram ficando meio que estabilizados em fevereiro, mas aumentaram um pouco. Em janeiro não tinham passado ainda de R$250. Em março, eles já tinham passado de R$250. Despesas domésticas aumentaram bastante no mês de fevereiro, caíram um pouco em março e lá em janeiro elas estavam bem menores. Com entretenimento, em janeiro foi gasto R$100, foram gastos R$100. Em fevereiro, entre 100 e 150, uns R$125 mais ou menos, e o valor que se repetiu no mês de março. Então, é só a gente fazer, né, observando então aqui a parte do gráfico com a parte onde eles atingem aqui esses valores. E por que ele é bom para comparar? Aqui a gente consegue, então, como eu falei, comparar, né, o quanto se gastou de janeiro, março e fevereiro, que eu estou só apontando para vocês aqui os gastos com o supermercado. Mas o gráfico de barras, ele é isso. Ele é muito bom para você comparar a evolução de um processo, enquanto o gráfico de linha que nós vimos anteriormente, ele ajuda só a gente ver a evolução de um processo. Esse de barras a gente consegue ver a evolução do processo e também comparar ao mesmo tempo. E por fim, pessoal, vamos falar do gráfico pizza. O gráfico pizza ele é mais utilizado para a gente poder comparar as partes dentro de um universo todo. Vamos ver o exemplo desse gráfico aqui, que mostra o percentual de vendas de algodão doce, por idade, né? Quem gosta mais de algodão doce? Na legenda, nós temos, né, até 12 anos, nós temos de 13 a 19 anos aqui, as faixas etárias, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 e acima de 60 anos. Pelo gráfico pizza, nós podemos ver que a faixa etária que mais consome algodão doce é a faixa etária de 30 a 39 anos, que está aqui representada em roxo. 30% deles. Os que consomem menos são os que estão entre 50 e 59 anos, que consomem apenas 6%. Como eu falei, aqui a gente consegue ter uma noção das partes diferentes que compõem um todo. Se nós somarmos, né,
todos esses discos aqui nós vamos ter 100%. Então, esse é o gráfico que ajuda a gente a comparar, a ter noção de proporções e também de partes dentro de um universo ou de um objeto ou de uma situação inteira, ou 100%, como é a somatória desse disco aqui. Outro gênero textual que ganhou muita força nas nossas comunicações, nas nossas interações sociais nos últimos tempos, são os infográficos. Os infográficos, eles são gêneros textuais, eles são textos que misturam a linguagem verbal e a não verbal para conseguirem atingir mais rápido o efeito comunicativo. Então, a combinação aqui do verbal e do não verbal, elas são complementares e facilitam com que você consiga entender mais rápido, tá? Geralmente o infográfico é utilizado para descrições de processos e também para instruções de uso de máquinas, de equipamentos e outras utilidades que nós temos aí no nosso dia a dia. Ele também é muito bom para fazer comparações, mas dentro de um limite. Ele não tem um limite, ele é um pouco limitado para fazer uma comparação, como é o caso desse exemplo que nós temos aí, né, que compara o número de homens e de mulheres na faixa dos 32 anos. Também nós temos textos verbais muito curtos. Os textos geralmente são muito rápidos, muito enxutos, porque geralmente a informação ela é complementada por uma imagem. Além disso, o infográfico ele acaba tendo uma certa ordem, dependendo do infográfico, uma certa ordem para ser compreendido. E aí, ele geralmente sugere um percurso, já que ele não é colocado no papel na forma comum de leitura, né? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, esse percurso que deve ser seguido, geralmente ele é mostrado aí por meio de numeração ou por meio de indicação de sinais como setas e outras coisas. Vamos ver um exemplo aqui de um infográfico muito bacana que foi produzido pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Ele se chama A Água que Você Não Vê. E um texto logo no início, né, logo lá em cima, ele diz o seguinte, ó, bem aqui. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. E aqui nós temos algumas colunas com torneiras, né? A gente vê que cada uma tem uma torneira e cada torneira está soltando uma quantidade de água, representada por uma gota. O desenho é uma gota de água. E aí nós temos, lá em cima na tabela, o nome do produto. No caso da primeira aqui, cerveja 1 litro, para produzir 1 litro de cerveja. E embaixo, nós temos uma garrafa, que seria a representação visual da palavra cerveja. Então, nós percebemos que aqui, para produzir 1 litro de cerveja, nós vamos gastar 5,5 litros de água. E a representação segue. Para conseguir 1 quilo de arroz, são 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de manteiga, são 18.000 litros de água. Para produzir 1 quilo de leite, se gastam 712 litros e meio de água. E assim vai, né? A 1 quilo de carne de boi, gente, 17.100 litros de água. E na mesma coluna, embaixo, a gente tem os ícones, como, por exemplo, uma caixa de leite, uma fatia de queijo, um boi representando a carne bovina, um frango representando a carne de frango e, no caso, o arroz aqui, né, também representando um prato de arroz e 2 batatas aqui e a banana, representando, então, o que é produzido. Vocês percebem que, assim, nós conseguimos aqui ter uma noção de quanto que se gasta de água para cada produto que é fabricado no Brasil ou produzido no Brasil, mas o texto tem muito mais elementos visuais do que verbais. Aqui nós temos um outro infográfico que já descreve um processo. O título dele está aqui, ó. Como funciona a redação de um telejornal.
Ele descreve todos os processos. E aqui, se a gente for perceber, esse gráfico, ele tem, o que eu falei para vocês, a indicação do percurso. Ó. Cada texto é numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai conseguir entender esse infográfico tão bem se você ler numa outra ordem. Claro que se você alterar aqui, de repente, a ordem de leitura, não vai fazer... Você vai até conseguir compreender, mas o melhor é, então, seguir esse percurso aqui que é mostrado, né? Além da numeração, a gente percebe que existem setas, ó, em amarelo, né? Uma seta em amarelo aqui, mostrando para onde você deve ir também, como você deve continuar a sua leitura. A gente tem, de forma visual, né, de forma não verbal, a gente tem desenhos aqui, como, por exemplo, o dos editores de vídeo aqui, o dos apuradores, né, dos produtores aqui nesse outro canto. Aqui nós temos o repórter de rua com o cinegrafista. Aqui os apresentadores dentro do jornal junto com o cinegrafista. Então a gente tem os componentes, os elementos, os equipamentos e as pessoas que produzem. E olha só o tamanho dos textos. São textos pequenos. Ó, no item 2, por exemplo, a notícia também pode ser fria. Fatos já previstos na agenda, como inaugurações e reportagens sobre comportamento. Nesse caso, os produtores vão atrás de dados de entrevistas e deixam tudo agendado para o repórter. E, principalmente, essa turma que se vê quando o jornal está no ar. O telefone deles, para não atrapalhar, não tem som ao tocar. Uma luz pisca. Então são pessoas descrevendo aqui no caso um texto pequenininho que descreve as pessoas que fazem a produção de um telejornal. É mais um exemplo de infográfico. E só a título de curiosidade, você com certeza vai usar um infográfico este ano durante a Copa. E não vai saber que está usando um infográfico. Isso porque esse tipo de infográfico é erroneamente chamado de tabela ou tabela da Copa do Mundo. Olha só nesse exemplo aqui. Essa aqui é a tabela da Copa de 2018 na Rússia. Mas se nós formos perceber aqui, ela tem até uma parte que é formada por tabelas, ó, quando ela mostra os grupos, grupo A, grupo B e por aí vai. Mas quando ela começa a fazer os cruzamentos de oitavas de final, que depois vão para as quartas de final, que geram uma semifinal, que vai promover uma final, a gente tem essas informações não colocadas em linhas e colunas, mas dispostas em células ligadas por linhas, que vão mostrando justamente um percurso que é feito com disputas de oitavas, depois de quartas de final, depois de semifinal, para finalmente chegarmos então à grande final. Então, só para você saber, a sua tabelinha da Copa não é uma tabela. Outro gênero textual que eu tenho certeza que vai cair no Enem desse ano são os mapas. E você pode até achar que é fácil interpretar um mapa, mas não é bem assim, principalmente porque existem muitos tipos de mapas. E aí você pode confundir um pouco sobre o que está sendo representado ali. Além disso, o mapa, vale lembrar, ele é uma representação plana da Terra, que é redonda, tá, pessoal? Muita gente pode achar que ainda a Terra é plana, mas não é não. O mapa é plano, mas a Terra é redonda. Agora, por estar representando de maneira plana o nosso planeta, a gente tem que ficar muito atento aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, onde eles estão representados. Os mapas costumam trazer uma pequena bússola indicando, né, para onde fica o norte. Mas quando isso não existe, geralmente a gente subentende que o norte é a parte de cima do mapa, o sul está na parte de baixo, o leste está à direita e o oeste à esquerda. Tá? E para a gente estar lembrando então disso, a gente vai conhecer agora os tipos de mapas que podem trazer mais problema na hora da interpretação. O primeiro mapa que eu vou falar, né, o primeiro tipo de mapa dos quais eu vou falar é o mapa político. Ele, na verdade, é o mais simples, tá? Ele é aquele mapa como esse aqui, que mostra as fronteiras, os limites de estado, os limites de município, né? E mostra onde está cada um dos estados e as regiões brasileiras. Aqui a gente tem a região norte
em verde, o Nordeste em vermelho, o Centro-Oeste em laranja, o Sudeste em amarelo e o Sul em roxo. Bom, a gente tem todas as indicações aqui do nome do estado e tudo mais. Agora, é importante você ter isso aqui mais ou menos em mente, saber onde fica o Sudeste, ou os estados do Sudeste, ou os principais estados aqui do Amazonas, do norte, né, do país, porque outros mapas que vão vir em cima, né, desse mesmo mapa aqui, eles vão estar, lógico, não com essas divisões. Um mapa hidrográfico, por exemplo, ele não mostra a divisão dos estados, ele mostra onde os rios estão passando. E aí a gente acaba, então, sabendo, conhecendo o mapa político, né, sabendo onde pelo menos fica cada uma das regiões, cada um dos estados, a gente consegue, então, concluir a análise de outros tipos de mapas que não apresentam essa divisão do mapa político. Ainda falando sobre o mapa político, dá só uma olhada nesse outro mapa, que é o mapa dos dialetos do português brasileiro. Você percebe que não tem as divisões aqui dos estados, nem das regiões. Mas nós conseguimos, por exemplo, saber que o sotaque recifense, ele está justamente ali onde fica Pernambuco, no mapa político, né? Então a gente sabe mais ou menos por que o recifense é falado aqui nessa região, que é justamente a de Pernambuco. A gente vai perceber, por exemplo, que o estado de Minas Gerais, que fica mais ou menos nesse pedacinho aqui, né, mapa de Minas Gerais bem mal desenhado, diga-se de passagem, ele acaba tendo vários dialetos, né, o mineiro, o sertanejo, o caipira, todos eles, percebendo aqui que as marcas, né, elas não estão em cima exatamente do mapa político, mapa que delimita os limites entre os estados, né, as divisas de estado aqui dentro desse mapa. Por isso é que é importante você conhecer o mapa político para quando você pegar um mapa de outro tipo, você saber mais ou menos a localização do que aquela informação, de onde aquela informação então acontece. Conhecendo agora outro mapa, que é o mapa hidrográfico, né? O mapa hidrográfico ele vai mostrar os rios de uma determinada região. Esse mapa aqui especificamente é da bacia do rio Amazonas. A gente tem então os rios que compõem essa bacia, né? Por exemplo, nós temos o rio Solimões, que nasce lá nos Andes, ele vem descendo mais ou menos por aqui até chegar aqui em Manaus. O Rio Negro, que nasce lá para os lados da Venezuela, vai descendo por aqui, ó, também, e chega até aqui. Na cidade de Manaus acontece aquele encontro das águas, né, que as águas não se misturam. O Rio Negro e o Rio Solimões eles vão seguindo paralelos ali, e nessa junção eles formam o Rio Amazonas, que está por aqui. Reparem, gente, que os rios estão mais ou menos dentro, a gente tem aqui pequenos sinais que mostram a divisão política. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma linhazinha que determina o estado do Acre. Aqui ó, uma linhazinha que determina o estado de Rondônia e por aí vai, tá? Mas reparem que o destaque mesmo aqui não são as divisões, mas sim o curso do rio e também uma questão de cores, que já mostra um pouquinho do que nós vamos falar no próximo mapa, que são os mapas topográficos. A gente percebe a altura. Onde está em azul clarinho, como nessa região aqui, ó, a gente tem um terreno mais baixo e esse terreno vai ficando mais alto à medida que as cores modificam. Aqui, por exemplo, nós temos uma altitude mediana e nesse ponto aqui, que está um pouquinho mais escuro, como é o caso aqui, a gente tem uma elevação maior. Mas reparem, esse mapa aqui, ele não está com o mapa do Brasil completo, ele só está na região da Bacia Amazônica, mas a gente consegue, até mesmo por indicações, perceber aqui onde estão alguns estados, né? Como Roraima, Amapá, Pará e Amazonas, Acre, Rondônia. Mas o detalhe que está mais ressaltado aqui é justamente o contorno dos rios, o curso desses rios que vão todos desaguar de alguma forma dentro do rio principal, que é o rio Amazonas.
Um dos mapas mais difíceis da gente interpretar é o mapa topográfico. Por quê? O mapa topográfico ele vai mostrar a altura, as variações do relevo, onde uma montanha é mais alta, onde existe uma planície, onde existe um planalto, ou um pico, ou uma cordilheira, enfim, as diferenças de altitude. Mas agora me fala, se o mapa é uma representação plana, como é que eu vou ver ali as mudanças de altitude? Então a gente vem agora para esse exemplo aqui para a gente entender. Olha só, nessa representação de cima aqui, logo no comecinho, na foto, nós temos o desenho de uma montanha. Aqui embaixo, nós temos o mapa topográfico dessa montanha. Nesse primeiro desenho aqui, nós temos a montanha vista como ela é, com as altitudes. Aqui, nessa primeira linha aqui, ó, nós temos aqui embaixo, nós temos a altitude de 20 metros. No topo, que é essa última linha daqui de cima, ó, nós temos 160 metros. Como que eu vou representar isso de forma plana no papel? Eu vou meio que pegar essa montanha aqui e olhar ela de cima. Então, aqui nós temos o desenho. Essas linhas externas aqui, né, que eu estou acompanhando aqui, né, elas são linhas bem curvas, eu não consigo acompanhar muito bem. Mas essa linha externa, ela representa a altitude mais baixa, que são os 20 metros que estão aqui em cima representados. À medida que esses círculos vão se fechando, observem, né, essas linhas, não são círculos, né, são linhas, na verdade, linhas tortuosas. A altitude vai aumentando, ou seja, essa linha aqui dos 40 metros que está na imagem, ela está representada por essa linha interna aqui de 40. A de 60 metros, que é um pouquinho mais alta, ela está representada aqui nessa terceira linha com os 60 metros de altitude. E assim sucessivamente até que nós chegamos aqui, nesse miolinho aqui, que representa o ponto mais alto, que são os 160 metros, que é correspondente então a esse topo da montanha. Então você tem que imaginar é isso, tá? Você está vendo plano de cima uma montanha. Então sempre lembrar que quanto mais alto vai estar mais indicado dentro desse mapa topográfico com essas linhas. O mapa topográfico aparece bastante, sabe onde, pessoal? Vou mostrar para vocês agora. No GPS do seu carro, no seu GPS, dependendo aí da configuração que você utilizar, você vai ter um mapa topográfico juntamente com um mapa rodoviário, isso mesmo, tá? Nesse exemplo que nós temos aqui é de um aplicativo de GPS, né, que tem aqui todas as curvas, ó. Provavelmente esse ponto aqui é o ponto mais alto de de uma determinada montanha, né? Aqui nós temos as altitudes, ó, altitude de 40 metros, altitude de 80 metros, nesse ponto aqui uma altitude de 120 metros, 220 metros, 340 metros. Cada uma dessas linhas tortuosas aqui representa, então, né, um nível dessa altitude que vai sendo representada, então, pelos números, por esses números que estão aqui indicando essas altitudes. Quando eu falei de mapa rodoviário, é porque nós temos aqui, ó, né, seguindo aqui, uma estrada, né, que mostra o caminho aqui por onde a pessoa está passando. Aqui, inclusive, tem um túnel, tá certo? Mas é isso. O GPS ele vai te mostrar as altitudes por meio desse tipo de mapa topográfico. Lembrando que aqui nós temos várias montanhas, mas essa aqui é a representação plana dessas montanhas vistas de cima, como se fosse num ângulo reto, perpendicular então à superfície da Terra. Analisados esses gêneros textuais mais complexos que vão aparecer nas questões do Enem e também a estrutura das questões, vamos fazer alguns testes agora? Vamos fazer algumas questões para a gente poder treinar? Então vamos lá que eu selecionei 2 questões do Enem do ano passado para a gente entender melhor isso tudo que a gente viu nessa aula de revisão. Primeiro exercício é esse aqui. Nós temos
um cartaz, mas o cartaz ele é feito como um infográfico. Ó, esse cartaz aqui, se a gente observar, ele é um cartaz, mas olha, ele tem formato de cartaz, tem tudo. Mas nós temos aqui textos curtos, nós temos ícones e nós temos várias representações aqui. Uma mensagem, então, ela é transferida, transmitida para nós por meio de textos pequenos com o apoio de pequenos elementos não verbais. O cartaz diz o seguinte: os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Em seguida, um subtítulo. Estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. Em seguida, aliás, junto, ao lado desse título e desse subtítulo aqui que explica um pouco, nós temos então a representação de dois celulares. E uma coisa que é importante, esses dois celulares eles estão emitindo brilho. Vocês estão percebendo esse raiozinho saindo de trás desses celulares? Então, eles estão emitindo brilho. Aí vem as questões. Falta de sono no longo prazo reduz hormônios. Aí vem a lista dos hormônios que são reduzidos. A melatonina, que prepara o corpo para o sono, a leptina, que dá saciedade, o CH, que é o hormônio do crescimento, e o cortisol, que dá estabilidade emocional e controle de inflamações. Isso daqui, então, são alguns dos problemas. Depois, na parte maior do infográfico aqui, nós temos a representação central de uma criança deitada na cama com um gatinho, tem até um gatinho dormindo aqui, ó, parece a minha gata, que adora dormir junto comigo. Ô, bichinha danada. Um abraço para Juju, que não vai estar vendo, mas deve estar lá em casa ouvindo alguma coisa. Bom, falando de gato, deixando os gatos de lado, aqui nós temos então o menino na cama, acordado, com o celular na mão, e olha que o brilho que eu falei lá em cima daqueles pequenos celulares, ele está bem representado aqui por meio de raios. Então, a iluminação do celular aqui, ela é uma coisa que, ela é importante para a transmissão dessa mensagem. E nós temos aqui ícones com outros textos curtos. Por exemplo, isso pode levar a problemas de comportamento e atenção nas aulas. Nós temos um lápis quebrado aqui. Depois nós temos um cérebro desenhado. Não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta. Aqui nós temos um olho e embaixo, a forte luz penetra no olho e confunde o relógio biológico. Nesse aqui que nós temos um emoji triste, A criança demora a dormir, acorda mais vezes e descansa menos. Aqui nós temos duas engrenagens e o texto prejudica também o processamento da memória. Mais embaixo nós temos aqui algumas dicas, O que fazer? Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Reduzir a intensidade da luz emitida. Manter o telefone longe, porém no quarto. Não resolve. Aliás, vamos ler de novo aqui. Manter o telefone longe, porém no quarto, não resolve. A expectativa de receber mensagens é suficiente para atrapalhar o sono. Então, nós temos aqui um texto que passa para a gente os riscos de ficar utilizando o telefone celular durante muito tempo e o que nós temos, apesar de estar no formato de cartaz, é esse gênero que a gente comentou hoje, o infográfico. Esse infográfico aqui, ele é o nosso texto da questão, o texto para análise. E aí vamos ao enunciado, que está bem aqui em cima. No texto, então significa que a gente tem que analisar esse texto aqui, Os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo. Então, qual que é o objetivo, desse texto, que utilizou recursos verbais e não verbais que nós já vimos ali. Analisando, então, aqui, nesse enunciado aqui, pessoal, a gente não tem aquela frase afirmativa, mas também não há necessidade de você ter essa frase
afirmativa. Ele já vai direto para a pergunta e é aquele tipo de pergunta que eu falei para vocês, é uma pergunta de completar. Então, a alternativa ela vai ter que completar corretamente essa frase que está no enunciado. Então, os recursos verbais e não verbais empregados no texto têm por objetivo o quê? A letra A fala que é divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. Não, né? Ele não está trazendo aqui informações científicas. Aí, apesar de falar que é um estudo do King's College, né, que é uma informação científica também, mas ele não está abordando necessariamente o uso indiscriminado de aparelhos celulares em qualquer lugar. Ele está falando muito especificamente do uso do celular na cama. Letra B. Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Olha, é prejudicial às crianças. O texto nosso aqui, ó, está falando só de criança, não está falando de adulto, não. Então, de repente, pode ser que, né, seja essa daqui. Vamos deixar ela aqui de sobreaviso. Letra C. Relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos. Não, a gente não está nem falando de exercícios físicos aqui. O texto não fala de exercício físico, ele fala do sono, da cama. Então, esse exercício físico aqui é aquela coisa que eu falei do absurdo, né? Não está falando ali. Então, essa daqui não vai ser. Letra D. Indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Ele tem algumas medidas. Nessa parte de baixo aqui, ó, o que fazer, observem. Ela está dando dicas, ela está indicando medidas eficazes, tá? Mas não para desestimular a utilização do telefone, né? É justamente para não usar na cama ali antes de dormir. Agora, considerando também o enunciado que pergunta que os recursos verbais e não verbais juntos, aqui nós temos só elementos, recursos verbais. A gente, nesta parte das dicas aqui, que indica, né, as medidas que podem ajudar, ele não está falando, não está utilizando nenhum elemento não verbal, somente palavras. Então, a gente também não pode considerar essa daqui totalmente correta. E a letra E, apesar de que, ó, né, ela tem um certo sentido, mas ela não foi abonada, não é a resposta que mais atende à pergunta. E a letra E diz que sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Essas atividades lúdicas aqui, elas não são citadas também no nosso texto, no nosso infográfico. Então, considerando todas elas, a gente teve então aqui a resposta B como a resposta correta. Por quê? Sim, esses recursos verbais e não verbais, eles estão buscando, né, o objetivo deles é justamente influenciar o leitor, a pessoa que está lendo esse infográfico, a mudar as atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Quais são essas atitudes e hábitos considerados prejudiciais? O uso indiscriminado do celular antes de dormir. Então, essa resposta aqui a gente conseguiu analisar bem. O texto motivador, né, o texto para ser analisado que está aqui, o enunciado que está aqui, e analisamos então as 5 alternativas e nós chegamos à conclusão então que é a alternativa B. Atenção agora para essa questão, porque ela tem 2 textos verbais para a gente analisar. Vamos dar uma lida nesses 2 textos? O texto 1 tem como título O mito da estiagem em São Paulo. Diz o seguinte: os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico,
que depende de forças físicas, as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação é maior, e regiões áridas, onde, por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Então, o texto aqui está falando, sobre esse ciclo da água, e ele foi publicado no site Carta na Escola, provavelmente da Carta Capital, mas está aqui, o local onde ele está disponível, e ele foi visto no dia 17 de janeiro de 2015. Essa informação aqui, adaptado, diz que o texto passou por algumas adaptações, por alguns cortes, para ser utilizado na questão. Mas essas adaptações, elas não tiram o foco desse texto para o problema, para a questão que vai ser proposta daqui a pouco no enunciado. Vamos ao texto número 2. O texto 2 diz, ele não tem um título, e ele diz o seguinte: o processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Os sedimentos vão formando argila, que é uma rocha impermeável. Então, a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos. Mesmo tendo muita quantidade de água superficial, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Isso é outro motivo pelo qual os aquíferos não conseguem recuperar seu nível, porque não recebem água. Esse texto foi publicado no site do jornal opção.com.br no dia 17 de janeiro de 2005, mesma data do outro texto, e também foi adaptado para ser utilizado na questão. Esse texto 2, ele fala também do ciclo das águas. A gente percebe que o tema desses dois textos é o mesmo. Porém, o segundo fala de uma coisa que é o desperdício da água pela evaporação, enquanto o outro fala que a evaporação que consegue manter aí a água distribuída em todo o planeta. Vamos ver o enunciado? Seguindo então adiante. Olha o enunciado aqui, Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce no planeta. A afirmação aqui que eu falei para vocês que sempre tem. Isso daqui, realmente, os dois textos abordam a situação dos reservatórios de água doce no planeta. Não tem nem o que discutir. Agora vamos à pergunta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível o quê? Também é uma questão para completar, Você não tem aqui um ponto de interrogação. O que a gente tem aqui é uma espécie de reticências, 3 pontinhos aqui seguindo. A letra A, então vamos lá, primeiro voltando aqui no enunciado, desculpa, o enunciado está perguntando o que esses dois textos que falam da mesma coisa têm de divergente. A divergência entre eles está na ideia de que é possível. Letra A, manter os estoques de água doce? Parece que sim, Eles têm ali uma certa divergência sobre isso, mas vamos continuando aqui. Utilizar a água superficial para o consumo? Não, um está falando da água superficial ser consumida e o que não é consumido evapora. Então não está marcado aqui. Repor os estoques de água doce em regiões áridas. Eles não estão falando disso, então eles não vão divergir também. Letra D. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação de água. Não, eles falam sobre isso, mas isso não é uma coisa discordante. Eles sabem que isso acontece, evaporação de água e precipitação, que são as chuvas. Depois eles falam de equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões.
também não estão falando isso. Eles afirmam, pelo contrário, que isso não é equitativo, né? É diferente. O que eles realmente discordam é o que está aqui na letra A. Por quê? Um fala que é importante manter os reservatórios de água porque em alguns lugares a água não é equitativa, né? A distribuição de água não é igual. Então é importante isso. Enquanto que o texto 2 fala que manter o estoque de água num reservatório não é necessário, porque aquela água vai evaporar dali, o solo vai estar impermeabilizado, a água não vai penetrar no aquífero, vai evaporar e vai para outro lugar. Então, enquanto um fala da necessidade de manter o estoque de água, o outro simplesmente fala que não precisa manter esse estoque de água. Então, a alternativa correta é a letra A. E assim terminamos a nossa aula de linguagens, a nossa aula nessa semana de revisão 7-1 no Enem, aqui no Se Liga. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos aí que estão se preparando nessa reta final para a gente conseguir meter aquele 7-1 no Enem e esquecer de vez o 7-1 que a gente levou na Copa há muitos anos atrás. Galera, lembrando ainda que se você ainda não vai fazer o Enem ou se você está fazendo só como treineiro, não perde tempo não, vá lá na nossa plataforma seliga.com.br e se você for fazer o extensivo, não esquece do cupom EXA, ele vai te garantir 50% de desconto. E aí, meu amigo, é só partir para o abraço, bem preparado e pagando só metade do preço ainda para ganhar aquele 7-1 no Enem do ano que vem, tá bom? Beijo para vocês, YouTube, como eu digo todos os anos no final da nossa revisão, vai lá e arrasa!